Hello, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Pode Tá. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, mas antes eu vou pedir para você compartilhar, curtir, comentar. Vamos aumentar o engajamento desse programa para que mais pessoas tenham virada de chave com essas histórias maravilhosas desses convidados. Bora? Hoje eu estou com ela, Chantal Rangel. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Tati, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Já fiz muita coisa assim nessa vida profissional, mas participar de podcast é a primeira vez e eu fico muito feliz que esteja sendo com você. Ai, que bom, obrigada. Não, Eu que seja muito agradeço. bem-vinda, vai ser tranquilo esse bate-papo. A gente vai falar aqui da sua trajetória de vida. Ela é redatora, formada em letras na USP, né? E por que você escolheu essa profissão? Por que letras na USP? Vamos começar do princípio. Do começo, exato. Bem, eu venho de uma família de leitores, né? Meus pais sempre gostaram muito de ler. O meu pai, ele era... Eu digo era porque ele já partiu, mas ele era uma sumidade em direito, na área de direito, né? E, sobretudo, no de direito internacional. O meu pai, ele tinha uma diferença grande de idade da minha mãe, era por volta de 36 anos de diferença de idade. Quando meu pai faleceu, ele tinha 93 anos, eu poderia ser neta dele, mas essa diferença de idade foi porque ele vem de uma família que tem de 8 filhos, né? 5 mulheres, 3 homens, e meu pai era o mais velho de todos. Então, como meu avô, o pai deles, faleceu cedo, de um câncer no fígado, assim, terrível, eu nem cheguei a conhecê-lo. O meu pai assumiu a responsabilidade de, por eu ser o filho mais velho, eu vou encaminhar os meus irmãos na vida, as mulheres vão casar bem, e os homens vão fazer suas faculdades e seguir adiante. Aí sim eu penso em mim. Certo. Só que ele não se anulou completamente. O lado emocional dele foi cuidar dos irmãos e, paralelamente a isso, o profissional dele estava em construção. Meu pai nasceu em 1924. Ele se formou, acho que nos anos 50, na São Francisco, que é a Universidade de Direito da USP. E são 5 anos de curso e ele foi se especializando depois, em seguida, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nesse pós-doutorado, ele morou em Paris por 5 anos. E daí o meu nome, porque Chantal é muito comum na França, é um nome francês, e é um nome antigo hoje em dia. As pessoas que se chamam Chantal hoje em dia, as mulheres, geralmente têm 60, 70 anos. É como encontrar uma menina assim, de 20 anos que se chame Adalgisa, Sim. Antonieta. Você reconhece o nome, mas é estranho. Sim. Né? Chantal hoje em dia na França é assim. Mas tudo isso para contar que essa bagagem toda profissional do meu pai o fez um leitor voraz. E a minha mãe também era do ramo do direito, mas ela não concluiu a faculdade, porque do mesmo jeito que o meu pai abraçou os irmãos para encarregá-los na vida, ele fez isso com a minha mãe. Então, ela não trabalhou para cuidar de mim e 7 anos depois do meu irmão. E a minha mãe sempre gostou muito de biografias e meu pai de tudo, né? Então, e eu gostava, assim, quando eu comecei a ser alfabetizada e começar a escrever, eu adorava deixar bilhetinhos para eles. Ai, que Eu fui legal. uma filha muito carinhosa, eu sou canceriana, Então sim. né? Então, desde pequenininha, eu transbordava amorzinhos, assim. Então, e eu escrevia bilhetinho para minha mãe de aniversário, cada frase com uma cor de canetinha diferente. A mesma coisa para o meu pai. Eu adorava artigos de papelaria, canetinha, carimbinho. Então, os meus cadernos eram muito caprichados na escola. E fui adquirindo esse gosto, né, por leitura. Até que, em 2003, o meu pai... e por meu pai ter morado na França, desde pequenininho eu me lembro que ele falava francês comigo. Uma palavrinha ou outra. Sim. Mas aquilo, eu escutava canções em francês comigo perto, e essa língua foi sendo introduzida na minha rotina e na minha bagagem cultural, psique, exato. Uhum. E aí, numa conversa sobre o que eu vou fazer
quando crescer, ou seja, eu estava há 2 anos para fazer vestibular e eu estava 80% enviesada a fazer direito, né? Porque eu teria o meu pai. Mas eu acho que eu acho não, hoje em dia, já anos depois daquilo, 20 anos depois daquilo, eu sei que eu tentaria direito pelo meu pai, não porque eu estava afim. Sim. E eu não passei no vestibular de direito. Falei, gente, eu vou ter que investir mais um ano de cursinho, só que aí é que tá, eu tenho que investir esse ano e para mim vai ser o último, e eu tenho que fazer uma escolha que seja acertada, que eu não desperdice meu tempo e dinheiro da inscrição, né? Sim. Aí, meu pai falou assim, por que você não estuda letras? Aí eu falei, mas o que faz, assim, letras? Ele falou, olha, dependendo do curso, o que você faz, assim, você lê, né? É óbvio que ou eu ia ler ou eu ia escrever muito, mas assim, me dê mais detalhes, né, desse curso. E como ele era, depois de ser aluno da USP, ter os doutorados e tudo, né, ele se tornou professor, né, ele atingiu o ápice, assim, da carreira docente. E o direito, a base do nosso direito é o direito romano. Sim. E depois vem o francês para ser a língua correspondente. Então, meu pai era muito fluente em francês. Que legal. Então, eu era pequenininha, ele foi armazenando essas palavrinhas no meu inconsciente, até que eu cheguei aí nessa conversa sobre letras, ele falou, bom, por exemplo, você pode escolher fazer português os 4 anos da faculdade, ou você pode escolher fazer metade português e metade um outro idioma. E a Universidade de São Paulo, a Letras, também conhecida como FEFELESH, é uma das poucas, em 2004, era uma das poucas faculdades que tinha o francês e outras línguas que não têm tanto apelo para nós, como o russo, hebraico, tupi, Uau! Sânscrito, a língua de Jesus, sânscrito, né? E as mais comuns, inglês, alemão, italiano, espanhol, francês e essas outras. Aí eu falei, francês, sabe? Aí fui recordando do francês e tal, fui falando. Aí meu pai falou, para você entender mais o francês, eu vou te matricular num curso da Aliança Francesa. Legal. Então, quando eu comecei a faculdade, eu comecei junto à Aliança Francesa. E na faculdade de letras, na minha época, você tinha o primeiro ano só português e a partir do segundo você fazia a sua habilitação. Ou seja, entrava o idioma. Uhum. Então, eu comecei o francês quando eu comecei já o meu primeiro ano de faculdade. Porque quando eu entrasse no meu primeiro ano de francês, eu já teria um ano prévio de conhecimento. Perfeito. Para eu não ficar patinando. Né? Sim. Porque assim, pensa, você e outra, estudar idioma na faculdade não é estudar inglês no CNA da vida. Isso. Você estuda a literatura daquele idioma. Você estuda autores que fazem parte, assim, da literatura mundial, sabe? O Flaubert, o Stendhal, Balzac. Tem muitos dos nossos autores de literatura brasileira tiveram como referência esses, né? Sim. Da literatura francesa. Então, foi por isso, eu já entraria... Para eu ter um conhecimento razoável de língua para ler um livro no original, eu não posso achar que eu tendo o básico na área da gramática, eu vou sair dominando um livro de 200 páginas em francês do século XIX. Não. Não tem condição. Nem se ele fosse escrito em português, talvez a gente deixasse passar 2, 3 palavras. Sim. Né? Imagina um idioma estrangeiro, que não é da minha vivência. E outra, tem isso, o francês ele não tem o mesmo apelo que o inglês. Né? Hoje, quantas palavras, sobretudo nesse meu mundo de publicidade, não são abreviadas por inglês, e eu tenho pavor a isso, porque existem os correspondentes em português. Por quê? Né? Mas tudo bem. Enfim, e foi por isso, porque letras e porque o francês
Gente, que. Não, e você agora colocou um ponto interessante de a formação dentro de uma instituição, a língua, ela se torna totalmente. É outra questão o estudo. Outra questão, eu vou te contar, ó. Questão. Olha só, o meu primeiro ano, eu só tinha 4 matérias para fazer. Aí você pensa, nossa, só 4? Eram as introduções no primeiro semestre e as introduções 2 no segundo, né? Uhum. Então, as minhas matérias no primeiro ano era Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa, Introdução aos Estudos Literários, Linguística e Introdução aos Estudos Clássicos. Nessa de Introdução aos Estudos Clássicos, eu tinha contato com as literaturas grega e latina. Uau. Grega, poemas, assim, de dramaturgos gregos, né? E no segundo semestre, essa introdução aos estudos clássicos acontecia no primeiro e no segundo semestre, e de língua latina a mesma coisa. E do latim ainda eu tive que aprender um pouco da gramática. Uau. E é uma língua que tem declinação, ou seja, isso não existe na nossa língua, né? A declinação eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que enquanto a nossa língua, a estrutura dela é formada por sujeito, verbo e predicado, essas com declinação, o alemão é assim, se você desloca uma preposição do começo para o fim da frase, acho que já muda um significado. Você está lendo uma palavra e termina de um determinado jeito, então ela é verbo. Sabe? Parece que as palavras são aglutinadas. É um negócio Sim. que não faz sentido para nós, porque Sim. não é da nossa vivência, nem escrita, nem Fala. né? Uhum. Nem via oral. Na faculdade, é totalmente diferente do curso de inglês ou de francês, de qualquer outro idioma, dentro de uma escola de idiomas. Tipo Com assim, certeza. a sua é muito mais invasivo, vamos colocar assim, tipo... É mais esmiuçado, assim, Exato. sabe? É para você ir a fundo mesmo. Não só a questão de aprender a palavra, o verbo e a forma de conjugar ali aquela frase. É. Caramba. E você, assim, bom, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou aproveitar esse gancho. Você teve alguma dificuldade inicialmente na questão do francês, ou você acha que essa questão de ouvir ali o seu pai falando, músicas, porque como você falou, na fase criança, essa é a melhor fase para a gente aprender qualquer coisa e qualquer idioma. Exatamente. Eu Ajudou? sinto muito. Eu Demais. imaginei. Tanto que a minha pronúncia era muito boa e a minha compreensão... Olha que coisa doida. Conforme eu ia aprendendo o francês, do zero, né? Porque, por mais que eu soubesse palavras, eu não sabia montar frases, discurso, né? Então, conforme eu fui consolidando isso na minha aula de francês na Aliança Francesa, o estudo da gramática do português melhorou para mim. Olha. Né? Porque o francês, o português, o espanhol e o italiano, eles descendem do mesmo tronco linguístico, que é o tronco das línguas latinas. Sim. Né? Por isso, a semelhança de palavras. E com o francês eu senti muito isso. Tem muitas estruturas são semelhantes às do português, guardadas as suas devidas diferenças, óbvio, mas eu encontrava muitas correspondências. Então, além do meu português nativo melhorar muito como leitora e escritora, eu ia aprendendo francês. Olha. Porque tem semelhança. Quando você começa a estudar, você vai lembrando das suas aulas de português da escola, o objeto direto, predicado, conjunção. Você vai lembrando, né? E se você trabalha com comunicação e pode pôr a sua escrita em prática com frequência, você vê que a qualidade do seu texto fica muito melhor. Um outro ponto interessante que você falou. Com frequência, porque se você tem toda essa estrutura, uma bagagem de estudo,
e não coloca ali em prática, mesmo sendo dessa forma muito ampla, muito profunda, tem que ter a prática. Você, logo depois dessa formação, você já começou a trabalhar com a língua francesa ou não? Sim, eu comecei como professora de francês. Ai, que maravilha. Eu dava aula de francês particular. Sim. É, e para uma escola chamada Wizard, a escola Wizard Sim. de idiomas, né? E eu achava que ser professora de francês seria a minha carreira. Eu achava que eu realmente iria enveredar para o ensino. Mas, conforme o tempo foi passando, e eu pensava assim, gente, eu não fui brindada com a qualidade sine qua non para ser um bom professor, que nem o meu pai, que é a didática, É. sabe? Uhum. Porque eu lembro de professores da escola que, juro por Deus, assim, se eu encontrasse hoje em dia, eu daria beijos e ramalhetes de flores, porque eles me fizeram desenvolver gosto pela leitura, sabe? Uhum. E eu queria ser lembrada assim pelos meus alunos. Então, eu já estava chegando numa fase de perder a paciência com frequência. Mas assim, sem ser grosseira nem nada. Mas Sim. aquilo me deixava mortificada por dentro, sabe? Porque com alunos você tem que falar com muitos dedos, porque senão você perde, Exato. né? E como eu trabalhava para a escola, se ele sai, eu tenho que dar satisfação para a escola. Se ele é particular meu, ele desiste de sair, ele vai me dar uma explicação qualquer e tchau, né? Né? E não cabe a mim ficar perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Agora, na escola, você deve uma satisfação para quem te contrata. Então, eu vou falar, putz, porque eu fui grossa? Não tem como. É. Não, e tem essa questão também da... Nem sempre o que a gente absorve, a gente consegue repassar de uma forma fácil, sucinta. Que você falou, seu professor passava de uma forma talvez tão leve que você ficava pensando assim, por que que eu não consigo fazer igual, né? Tipo, e às vezes a dificuldade do aluno não tá em você, tá nele mesmo. Aí você, de repente, transpassa para você, tipo assim, eu não tô conseguindo Eu passar. faço isso na minha carreira. Hoje, eu... Ai, gente, eu não sei se vai ser meio antiético o que eu vou falar, mas eu preciso muito desse exemplo. Porque, assim, eu estava trabalhando até 2 semanas numa agência de publicidade voltada para o segmento imobiliário, né? Mas eu fui demitida porque, por explicações de corte de gastos, eu era responsável por escrever os roteiros dos empreendimentos imobiliários que iam ser lançados, né? Sim. E que é uma espécie de historinha, blá, 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 que tem que ter uma poesiazinha, aí você descreve o empreendimento, fala do paisagismo, da arquitetura, dos interiores e bota lá um desfecho com um conceito impactante, o nome da incorporadora. E é um segmento voltado para o alto padrão, ou seja, apartamentos que custam no mínimo 5 milhões. Sim. Nos Jardins, na Oscar Freire, em Moema, nos bairros, né? Sim. Então, você tinha que ter um linguajar que era muito chavão. Você não pode fugir de determinadas palavras. Então, a sua astúcia está em saber combiná-las de jeitos diferentes, sem parecer a mesma coisa, sendo a mesma coisa. Sim. Né? Então, você tinha que saber lá fazer uma dança entre as palavras. O meu chefe, ele gosta muito de escrever, ele é redator, né? Quando eu entrei na agência, ele pouco interferia nos meus textos, ele gostava muito. Ultimamente, ele praticamente refazia os meus textos. Só que ele nunca falava o porquê. Eu nunca tive feedback. Eu pensava assim, lembrei. Aí eu pensava assim, gente, os meus 5 anos de letras e tudo que eu vivi até aqui não prestam. Sim. Começa a se... Tô jogando fora. Se questionar. Exato. Só que aí depois eu fui entender que, tudo bem, mexe, porque entre ser feliz e ter razão, eu quero ser feliz. E quero ser feliz principalmente nos dias 15 e 30, que são dias de pagamento. E é isso, sabe? Então, essa insegurança de que eu não sou boa o suficiente acontece até no nosso ramo profissional. Sim, no dia a dia. Eu vi alguns dentro do seu LinkedIn e eu achei maravilhoso. Tinha um que você falava, não, é só a Avenida Paulista, que aí você conta a história
Prado, tal, porque... Ah, no blog. Isso. Perfeito aqueles textos, Então. gente. Eu amei. Porque, assim, não é falar que tem uma varanda gourmet. É o porquê que aquele prédio foi feito Isso. ali. Eu achei maravilhoso aquilo. Exato. Então, assim, esse empreendimento foi muito legal porque eu tive que pesquisar a história da Avenida Paulista, né? No começo ela não se chamava Avenida Paulista, ela era Prado de São Paulo. Muita gente não deve saber disso. Óbvio que não, né? Claro, se for aquele paulistano raiz que entende e curte essa história dos quatrocentões da nossa cidade, dos Barões do Café e lá, vai saber talvez, mas acho que a maioria não deve saber. Isso é uma curiosidade, né? Exato. E como o empreendimento estava localizado no topo dela, não tão no topo, mas num lugar muito bom lá, cercado pela Alameda Santos, a Franca, muito bem, com um belo paisagismo, um design muito biofílico. Biofílico é uma palavra que na arquitetura quer dizer muitas plantas misturadas ao concreto, sabe? Então, quando você entra nesses empreendimentos residenciais que tem muita árvore, muito arbusto, muita flor, muita árvore frutífera, é porque teve um belo trabalho de paisagismo por trás, né? Sim. E é difícil. E caríssimo. E caro. Muito. Né? Muito. Assim, se para manter é caro, imagina para conceber aquilo, né? Enfim, então aquele texto e essa moldura toda é para remeter a esse passado, que antes era vegetação, mas aí veio o progresso e transformou em empreendimentos para o seu lazer e da sua família também, e lá. Eu achei perfeito. Assim, sai daquele padrão, venha conhecer. Mas, por exemplo... Porque venha conhecer é válido, mas não tem aquele glamour. Eu achei glamuroso. Mas é para ser. Glamuroso. É para ser. Porque, assim, o mercado imobiliário, assim como a literatura, ele dialoga com vários públicos, né? Então, tem um público que vai morar em Moema, num prédio que na cobertura tem uma quadra de tênis Saibro. Sim. Isso existe, acredite. Ele vai falar com quem é Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Ele vai falar com a classe média, que aceita entrar um financiamento e pagar por aquilo 30 anos. Entendeu? Vários campos. Assim como a literatura. Tem o romance, tem o policial, tem o terror, o épico, a biografia. Entende? Perfeito. Tem as correspondências. E hoje você vê a sua carreira como fácil, difícil? Como que você olha a sua trajetória ali como redatora? Eu tenho bastante orgulho, sabe? Da minha trajetória. Eu comecei... Aí depois, o ensino do francês foi isso, né? Com a escola e os alunos particulares. E eu era autônoma. Então, eu estava numa fase que eu queria muito ser CLT, né? Para começar a ter uma poupança e alguns benefícios também, né? Sim. E aí apareceu um emprego para ser assistente de revisão e redação numa editora católica. Uau! Só que ela não falava, ela tinha um catálogo bíblico, assim, católico, maravilhoso, mas ela também, não sei se você conhece, é a Paulus. Ela dialoga com a psicologia, o jornalismo, relações internacionais, catálogo infantil, catálogo de psicologia. Então, ela é, de fato, uma editora que se sobressai... Da religião. Não, ela se sobressai pela religião. Tá, certo. Né? Mas ela também fala com outras vertentes do conhecimento. Fiquei 4 anos lá, depois eu saí porque eu queria novas experiências. Aí passei por agência pequena de publicidade, depois atuei num departamento de redação de uma indústria farmacêutica. E aí fui para uma agência de trade marketing e depois comecei a trabalhar em agência de mercado imobiliário. Na minha primeira, eu fiquei 6 anos. Uau! E na minha segunda, que era essa onde eu estava até 2 semanas, eu ia completar 3 anos em novembro. Então, eu fiquei 2 anos e 10 meses. E aí, eu tô desde então eu somo 8 anos de mercado imobiliário e eu quero mudar. Conhecer outros ares. Conhecer outros ares. E você... Então, já vamos aproveitar e falar dessa transição de redatora
para narradora de audiolivros e locutora. Por Isso. quê? Bom, Além da voz, que é bonita e serve perfeitamente ai, a muito fala. obrigada. Olha, eu já estou aqui já analisando, né? Obrigada. Tem pessoas aqui. Peraí, deixa eu tomar uma... Sim. Não, e eu achei muito interessante. Interessantíssimo. Essa transição. Assim, tudo começou muito despretensiosamente, né? Nessa outra agência onde eu trabalhei 6 anos, chegou um determinado tempo que um rapaz falou, nossa, você já pensou em ser locutora? Eu falei, quê? Ele falou, você tem uma voz bonita, já reparou para ouvir a sua voz? Só que o jeito que você ouve a minha voz é diferente do jeito que eu Exato. falo. Então, nunca eu dei atenção a ela, né? Uhum. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, obrigada. Mas eu falei, ai, tchau. Ele acordou num dia inspirado e quis elogiar alguém, e então tava lá e fui eu mesmo. Aí, passou-se um tempo, uma outra pessoa elogiou a minha voz. Eu não lembro de fato a situação, mas eu tive mais um elogio relacionado à voz. Aí, quando a minha sobrinha começou a alfabetização dela, eu lia muitos livros, né? O meu irmão sempre, ele assinava um clubinho de livros infantis, revistinhas, e recebia mensalmente. E eu gostava de colocar ela no colo e abrir o livrinho para ela e ler. E eu adorava quando tinha personagem para modular a voz. Porque, e ser dublador é um negócio que eu também Pronto. pretendo Pacote. entender. Porque eu gosto muito de modular a voz para criança, em historinha. E aí, numa dessas, eu tava modulando a voz, acho que era entre um dragão e uma princesa. Eram uns negócios muito diferentes. Quando eu mudei a voz, a minha sobrinha olhou assim pra mim, do tipo, é você? Que tá? Porque não tinha mais ninguém perto, sabe? Sim. Aí eu falei, nossa, acho que ela gostou. Essas são coisas que eu fui guardando, né? Aí, segura toda essa informação e põe aqui do lado. Tá. Já vou buscar de volta. Aí, quando eu saí dessa minha agência, onde eu fiquei 6 anos, foi porque eu encontrei essa última em que eu estava. Só que era, de novo, o mercado imobiliário. Eu não queria, mas eu teria mais qualidade de vida nesse meu último emprego. Então, eu acabei indo, mesmo sendo o mesmo segmento. Sim. Só que nesse emprego onde eu já estava insatisfeita há um bom tempo já. E aí veio essa demissão. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa nesse tempo, né? Eu fiquei mal, porque eu perdi uma renda, Sim. que não foi reposta ainda. E nessa outra agência onde eu estava, apareceu a possibilidade de eu narrar um filminho desses de mercado imobiliário. Sim. E eu narrei. E o meu chefe gostou muito, o cliente gostou muito. Ele até falou, nem precisa trocar a voz pra produtora que a minha agência realmente usava. Mantém essa daí, tá boa. Eu falei, nossa, gostei. Então, mais uma informação, né? Sim. Então, eu tinha só esse portfólio, só esse vídeo no meu portfólio. Aí ele falou assim, manda uma coisa aí com a sua voz pra eu ouvir. Sim. Aí eu mandei esse vídeo. E ele elogiou a minha voz. Eu falei, nossa, o professor tá elogiando. Mas aquelas 4 pessoas que falaram, eu tenho que seguir. É a vida me chacoalhando e falando, escuta o que eu tenho pra você, sabe? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Também. E aí, eu tinha um dinheiro para receber, né, de rescisão, que está em vias de vir, para eu começar, então, a pensar em identidade visual e tal. E já terminei o curso dele, então já tenho meu registro de voz. E por que de redatora para narradora? Porque eu gostaria de dar vida a toda a literatura que eu li e escrevi. Perfeito. E sabe o que é legal? Assim, eu não preciso... Quer dizer, eu posso ser... Porque o dublador, ele também é um grande ator, né? Uhum. Então, eu ia falar dublador, mas não é essa palavra. Se eu ler um livro com personagens, supondo que eu faça sempre a mesma personagem, do começo ao fim, eu estou dando vida a ela, não estou dublando, porque aquilo não é um suporte visual, tela. Sim. Não é um suporte tela, é livro, assim, papel. Então, tudo que eu li na vida, agora eu posso, talvez até mesmo interpretar, se de fato eu for uma personagem de livro,
aquela voz de princesa que eu fiz para minha sobrinha. Fica um lúdico ou a ficção numa audível, né? Você transforma aquele personagem em voz. É. E isso remonta muito àquelas rádios de... Novela de rádio. Uhum. Sabe? Exato. Que para você simular uma ventania, você pegava uma chapa de aço e chacoalhava, sabe? Sim. Você se jogava no chão para simular que o ladrão, ao correr, tropeçou e caiu, sabe? Então, ouvir um texto, eu acho que estimula mais a sua imaginação, porque na leitura eu tenho muito disso, eu me perco muito, porque a minha cabeça vai. Vai. Eu falo, nossa, já li 2 páginas, não lembro de nada, eu preciso voltar. A leitura, ela requer um foco. Foco. E assim, hoje em dia eu acho que até mais do que antigamente. Eu já vou aproveitar o gancho e perguntar, que tipo de literatura que você... Todas, o que você gosta de ler, assim, tipo, favorito? Aquele fala, esse é o foco. Contos. Contos. Crônicas, que são mais curtas. Sabe? Você já escreveu algum livro? Pretende... Não. Não. Tudo que... Não. Não tenho essa pretensão até hoje, não tenho, porque... não sei, assim, o que eu teria a falar, ensinar. E exige uma grande paciência, é difícil. Eu gostaria, se eu fosse escrever, eu queria ter um negócio de fato importante para dizer... E eu não tenho até agora, então... até agora não apareceu, sabe? Então, assim, mas de fato relevante, que agregue, né? Sim. E já tem tanta coisa, então não me surgiu nada até agora. Bom, eu acredito que essa questão agora da narradora de audiolivro e locutora foi o bichinho que mordeu agora, né? Pelo visto. E olha que interessante que você tocou um ponto. Precisou outras pessoas... Você nunca teve essa ideia, essa intenção. Foi só a partir desse momento que você... Foi a partir dos comentários das pessoas. Você teve a informação de outras pessoas, de terceiros que... Foi a partir dos elogios que eu recebia das pessoas que eu falei, nossa, eu vou começar... Sabe por quê? Porque também... é muito incrível, porque uma coisa puxa a outra, sabe? Esse meu enfado com o mundo profissional, eu estava percebendo na minha vida pessoal. Tipo assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, o que eu vim fazer aqui? Porque essa falta de propósito, de segunda a segunda, estava me mortificando. Sabe? Eu falei, eu não aguento mais para trabalhar para quem já é rico, quer ficar mais, para vender apartamento para quem já é rico e quer ficar mais. Eu não me identifico com essas pessoas, esses clientes. Sim. Eu não me identifico com esse texto, porque eu não é meu universo. Uhum. Então, eu preciso encontrar algo que me motive. Tudo bem, não existe a perfeição. Eu vou encontrar dificuldade em todos os empregos, mas, pelo menos, em que o prazer seja os 80%, que hoje são insatisfação, que hoje é insatisfação, e a insatisfação seja 20%. Sim. Então, aí eu decidi me matricular num curso de filosofia. Pronto. Maravilhoso. Conta sobre isso. É numa escola maravilhosa chamada Nova Acrópole. Ela tem filiais pelo mundo todo, não é Brasil, é mundo todo. Em São Paulo, na cidade, tem na Pompeia, que é onde eu faço, mas tem outros lugares, eu não estou me lembrando agora. Acho que em Guarulhos tem, algo assim. E o curso chama-se Filosofia para Viver. Perfeito. E ele é, de fato, para ser levado ao pé da letra. Estude filosofia para se tornar um ser humano melhor. Então, eu comecei a estudar filosofia para viver, porque se eu me tornar um ser humano melhor, mais positivo, mais otimista, mais de bem com a vida... eu vou começar a vibrar numa energia positiva que vão atrair as coisas positivas para mim. Porque eu acho que eu estava tão afundada em ódio, raiva, desgosto, sabe? Que só aparecia mercado imobiliário para mim. Exato. Entendeu? Então, a partir do momento que eu fui dar ouvidos à minha intuição,
ou anjo da guarda, o nome que você quiser dar, sabe? As coisas começaram a acontecer devagarzinho, sabe? Então eu fui demitida. Se fosse em outra época da minha vida, o desespero teria tomado conta. Eu estou muito preocupada, sim, pela falta de salário. Mas, apesar disso, eu estou serena. Porque eu estou esperançosa. Sabe? E aí, o Aguinaldo já me chamou para o podcast. Eu falei, nossa, mas o que eu tenho de relevante para falar, para ir para um podcast, Sua né? vida. né? Falei, mas eu vou. Diferente de tudo que eu já fiz, né? Estou aqui. Tenho estudado nesses meus dias, além, né? Eu reservo assim, a parte da manhã vai ser LinkedIn atrás de vaga. E a parte da tarde vai ser para estudar, Sim. né? Cursos online, locução, ler textos em voz alta, assistir podcasts interessantes. Perfeito. Eu peguei milhões de ganchos, mas eu vou pegar o principal. Você falou essa questão de energia. Nada acontece por acaso. Não. Esses elogios não vieram à toa. Pode ter certeza. Não. E até o mercado imobiliário também não veio à toa. Veio de alguma forma para você ter experiência. E eu sempre digo que estamos em lugares para saber onde queremos chegar. Isso é fato. Então, ali você teve a sua experiência, colocou todo o seu profissional perfeito. Eu achei magníficos os textos. Magnífico. Mesmo que, de repente, não tenha sido ali uma trajetória que você queria seguir, para quem leu ali naquilo, ele falou assim, uau, vou comprar esse empreendimento só por esse texto da Chantal. Então, teve uma validade muito forte ali da sua posição como redatora. Sim, mas assim, mais do que aprimorar minha escrita, eu acho que o que eu mais aprendi no mercado imobiliário foi resiliência. Porque assim, quem trabalha em agência já sabe que a sua vida está financiada para o diabo, dependendo do tempo que você ficar naquela agência. Porque você tem que atender o cliente para que ele se mantenha seu cliente e te pague. E que você feche suas contas, né? E são contas altas. Então, às vezes tem agência que o cliente primordial lá paga tanto que ele é o principal da igreja, da agência. Da agência, gente. Da agência. Se ele sai fora, ela não sustenta. Sim. Ela não se sustenta com os outros, mesmo que sejam 5. Exato. Porque aquele pagava pelos 5 e mais 3, entendeu? Sim. Me perdi de novo. Porque você está falando da questão da sua parte de redatora, que você aprendeu muito na parte de imobiliário. A resiliência, sim, a resiliência. Exato. Enfim, e nessas de você sempre querer satisfazer o cliente, eu estendi a minha hora de trabalho para madrugadas a fio, sabe? Sim. Eu tive lá um ano, eu acho que foi 2019, em que eu fiquei uns 3 meses ou 2 emendando quase semana sim, semana não, depois começou a ficar dia sim, dia não, depois começar 3 dias seguidos, a sair altas horas da madrugada. O máximo que eu já saí, acho que foi 4h10 da manhã, já saí 3h12, 2 e pouco, meia-noite e pouco, já comi inúmeras pizzas em agência e tal, e a minha vontade, eu tinha dia que eu já tinha tido um dia assim tão estressante, eu ainda estava trabalhando à noite, sim, sem receber por isso, mas eu falando, eu não posso pedir demissão porque eu tenho contas a pagar, eu não posso pedir demissão porque eu tenho contas a pagar. É tipo um mantra. Sim. E aí, nesse meu último emprego também estava virando isso, eu não posso pedir demissão porque eu tenho contas a pagar. Então, a minha resiliência foi tão moldada que essa capacidade que a pessoa tem que ter de aguentar porradas. Sabe o boneco Bob da academia que você soca lá? É alguém te socar muito forte e você voltar para o seu centro. Isso é resiliência, sabe? Alguém tipo uma mola, porque a resiliência é uma propriedade da física. Você estica uma mola e o máximo que ela aguenta sem estourar é a resiliência dela, né? Exato. E essa resiliência hoje, de eu aguentar duro e estar serena apesar de desempregada, eu acho que é ensinamento de resiliência. Com certeza. Com certeza. E isso te moldou para, quando iniciar o que você realmente está se dedicando, que agora, né, a parte de narradora, locutora,
Isso vai começar de uma forma tão transformadora, de tipo assim, eu estou no meu ambiente e aí você se entrega de um. O cansaço não existe. É. O cansaço não existe, porque uma coisa que eu sempre falo aqui, existem fases na nossa vida que a gente precisa virar à noite, entregar o trabalho numa quantidade maior, mas isso não pode ser a vida inteira, né? São fases, Então, são fases. e isso sobre a vida inteira, assim, eu tenho uma genética muito semelhante à do meu pai e da família dele. E todos, assim, os irmãos dele, existem 3 vivos, né? 5 já faleceram, meu pai incluso. Mas todos, assim, partem com 88 anos, 92, meu pai foi com 93. Vida longa. Então, assim, eu tenho longevidade, assim, se eu não Sim. fizer nenhuma cagada no meio do caminho, talvez eu viva até os 80, 85 ou mais, mas a média minha acho que são 80 anos. Sim, Então, assim, eu não quero viver mais 40 anos da minha vida, porque eu tenho 41. Não quero viver mais 40 anos da minha vida fazendo o que eu não gosto. perfeito. Não que eu vá trabalhar até os 80, mas assim, não quero viver mais 20 anos da minha vida. Mas também posso trabalhar até os 80, não sei. Mas eu não quero viver mais nem um segundo da minha vida sem fazer o que eu gosto e com algum sentido. Porque com a locução, a escrita também, com a escrita eu posso entreter pessoas com o que eu escrevo, mas a locução e a narração tem um propósito muito nobre, que é ajudar cegos, E sim, que aí entra na parte de inclusão, acessibilidade. sabe? E aí tem um curso de filosofia junto, quem sabe acontece algo bom no final Ah, dele, com ou durante, não precisa certeza. esperar até o final, né? Não, não. Você, na verdade, o fato de você ter iniciado já é um começo. Já é um começo. Já é o começo da carreira. E um ponto que você também tocou, que é muito importante, principalmente agora para o jovem, né? Eu ia te pedir uma dica, você já deixou milhares. Mas não ficar num lugar onde você não quer estar e não continuar, né, a continuidade da vida, sei lá, 20, 60, 40 anos, não importa quanto tempo, fazendo uma coisa que não gosta. Bom, ela deixou várias dicas, mas eu já vou aproveitar e pedir mais uma, que você possa, assim, para um jovem, seja na redação, qualquer área na vida, que você tocou nesse ponto de não continuar fazendo uma coisa que você não goste. Isso é se enterrar com uma pá disfarçada de emprego. E talvez se você ler essa frase rápida demais, você troca emprego por enterro. Então você está se enterrando com a sua própria pá rumo ao cemitério. Sabe? No longo prazo, você paga com a sua saúde. Entendeu? Tem gente, eu acredito que as pessoas têm, algumas, né, não vou generalizar, tem prazo de validade onde trabalham. Vai chegar um determinado ponto que aquilo já não faz mais sentido. Ela vai querer novos desafios, ou vai querer fazer uma transição de carreira, ou vai querer tirar um ano sabático. As pessoas trocam de emprego, né? E eu aplico isso a mim, né? De todos os empregos que eu já trabalhei, eu acho que metade eu pedi demissão e metade fui demitida. Mas porque, sei lá, eu não agrado o chefe, não foi com a minha cara, eu não posso agradar todo mundo. E nem tenho essa pretensão. E é isso, você fazer o que você não gosta é se matar no longo prazo um pouco por dia. Tem gente que dura muito menos, assim, se percebe que não é aquele lugar, sai fora rápido. Isso. Mas quem tem fé que vai melhorar, e vamos, eu não posso ficar sem emprego, que era o que eu estava fazendo, sabe? E eu falo assim, quando você é adulto, assim, tem seus pais vivos, e acontece alguma merda na sua vida, sempre dá para correr para eles, né? Para pedir um colo, uma conversa, ou me hospeda por um tempo porque eu me separei, a minha esposa me botou para fora e ficou em casa. Eles sempre te acolhem. Sim. Aí eu digo assim, quando um adulto, sei lá, assim, mais ou menos a minha idade, não tem os pais, tipo, talvez eu nunca tenha pedido demissão
pelo menos esses meus últimos empregos, por isso, sabe? Porque, tipo, eu não tenho pra onde correr. Eu namoro, né? Sim. Eu moro com meu namorado e, graças a Deus, ele me ajuda em tudo, né? Sempre tudo muito bem rateado entre nós dois. Mas isso também é uma questão de brio, né? Eu não quero que ele pague todas as minhas contas, né? Mas as principais estarão salvas. Então, ou seja, eu tenho muito dessa tranquilidade pela parceria nossa. Mas eu acho que mesmo se eu fosse sozinha, eu sempre tenho um planejamento financeiro, numa poupancinha, assim, que se eu fosse mandada embora, eu acho que nesse momento da minha vida, eu acho que eu estaria sendo norteada pela serenidade e não pelo desespero. Então, eu me permito estar desempregada e só vou aceitar uma próxima oportunidade se eu encontrar sentido daquilo. Perfeito. E você... Porque as pessoas pagam, seja... E geralmente com transtornos psiquiátricos, depressão, o burnout, que ficou cada vez mais comum, por trabalhar até altas horas da madrugada e no dia seguinte estar pontualmente lá. Então, a procura por psicólogos e psiquiatras, de pessoas diagnosticadas com burnout, cresceu muito. E eu tenho uma leve suspeita de que estava a passos largos para desenvolver o meu, né? Olha, Então, chega, cansei. uma coisa que você tocou que é muito importante, a questão da segurança. A gente, às vezes, fica num ambiente, num momento da vida, por insegurança de achar que, poxa vida, como que eu vou seguir se eu perder isso? E, na verdade, você está perdendo ficando. Também, muito, muito, né? Porque muito, muito. O novo, ele precisa de um espaço para iniciar. Exato. Senão você não consegue. Ou seja, uma versão sua precisa morrer para uma nova nascer. Estou falando aqui daquela segunda lei de Newton, que é 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a Tatiana de 2020 não é, ano de pandemia, não é a mesma de 2024. Não pode existir as duas aí dentro, porque você aprendeu muito com aquela de 2020. Então, essa de 2020 morreu para que você traga os ensinamentos da de 2020 misturados aos novos que vão nascer agora. Exato. Perfeito. Aí você cria uma nova versão sua e assim vai, tipo pele de cobra. Precisa trocar, sabe? E uma coisa interessante que você também tocou, a questão do... Às vezes a pessoa não percebe que ela está indo para aquele caminho. Você estava entendendo que logo menos poderia acontecer. Isso é um ponto muito importante de tocar sempre, né? Principalmente nessa geração, que tudo está muito acelerado, muito, como se fala, exaustivo. Então, a gente tem que procurar fazer coisas que a gente gosta. Eu sempre vou tocar nesse ponto, por questão de você saber... A hora que você acordar, falar assim, uau, hoje, sei lá, hoje eu vou narrar Hoje eu vou narrar com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E com Olha amor. isso! Nossa, ó, tem um sinal aí, hein? Me veio agora. Então, e o cabelo, sei lá. Olha, são sinais, gente. Observe os sinais na vida. Não tô Né? pra Emília. Não sei que personagem eu seria. Não, e assim, você tocou em pontos importantíssimos, que é essa questão de se autoanalisar, fazer o que gosta. Não deu para ali, né? Não deu tempo de ser socorrida. Dá uma pausa, aproveita um tempinho ali, estuda, procura outra coisa e vai administrando. E uma coisa que é fundamental, investir em terapia. Terapia e estudo. E estudo. Sempre. Mas, assim, em análise de você ter o hábito de falar 1, 2 vezes por semana com alguém imparcial que não convive com você, mas que vai te conhecer e que te avalie do ponto de vista imparcial, profissional, médico. Tipo, de estudioso da mente humana, né? Então, investir em terapia é essencial para o autoconhecimento. E eu faço terapia. E a minha terapia é terça-feira, na hora do almoço, e meu curso de filosofia é segunda-feira à noite. Então, tudo que eu vi no curso de filosofia, eu despejo em cima da minha terapeuta e um se complementa. Total. Filosofia se complementa, é vida. Exatamente. Total, eu sou suspeita para falar, mas exatamente. Psicólogos, por favor, terapeutas, psiquiatras, tem que procurar. Na vida. Tem. Para tudo.
Ai, eu adorei esse bate-papo, gente. Eu ficaria aqui horas, já fui notificada. Olha, você deixou um toque de que, assim, do que não fazer. Todo mundo vem aqui e fala do que fazer. É. Eu achei muito importante, quero te agradecer. Eu de que agradeço muito. Espero que seu podcast, o primeiro, tenha sido maravilhoso. Foi ótimo, Tô nem senti o tempo lisonjeada. passar. Você me deixou muito à vontade. Ai, obrigada. Agradeço, Obrigada, espero boa voltar. sorte. Agora você vai voltar como narradora. Para divulgar meu primeiro projeto de audiolivro. É isso. Fechado? Lancei, universo. Joga, profetiza. Eu sou a doida da energia, gente. Bora. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. E vocês, beijo. Até a próxima.